Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos falar a respeito de juízo. A base desta palavra está lá em Romanos, no capítulo de número 2, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. No versículo de número 1 diz assim: Portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo naquilo que julgas, a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. O interessante dessa palavra é que o juízo é um plantio. Da mesma maneira que você julga, você será julgado pelo próprio Deus. Todo aquele que planta, colhe diante de Deus. Se você planta bênção, você colhe bênção. Se você planta maldição, maldição você colhe. Por isso que a Bíblia fala, a boca fala de que o coração está cheio. A nossa boca não pode falar qualquer tipo de palavra, porque palavra tem poder. E toda palavra que sai da boca do homem, ela é juízo. Amém, igreja? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Deus, ele não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus falou que iria fazer a respeito da terra e a respeito dos homens, ele está concretizando na sua palavra. Porque Deus, ele não volta atrás em nada daquilo que falou. Então o homem, quando julga e faz tais coisas, ele tem que cuidar para que não faça as mesmas coisas, porque jamais ele vai escapar do juízo de Deus. Nós não podemos julgar uma situação e praticar essa situação. Porque quando nós falamos para uma pessoa assim, olha, ei, irmã, vigia, está falando aí da pessoa, e se essa pessoa ela for pega nos mesmos erros espirituais, ela está trazendo juízo sobre si mesma, porque ela plantou antes. Por isso que a Bíblia fala, não julgais nada antes do tempo. Ninguém pode desprezar as riquezas do amor de Deus, da benignidade do Senhor e a paciência, porque Deus é longânimo. Ele dá anos de vida a uma pessoa para a pessoa simplesmente refletir, raciocinar em toda a sua vida se está fazendo coisas certas ou coisas erradas. Ninguém pode ignorar essa bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Ele nos deixa até mesmo sofrer para que esse martírio chamado vida venha nos fazer conscientes diante do próprio Deus. Porque a riqueza de Deus, a grandeza do seu coração imponente, Deus, não vai simplesmente destilar a sua ira todo dia, porque um homem anda desse jeito ou daquele jeito, porque Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é benigno, cheio de amor. Porque se ele fosse julgar toda a atitude do homem e manifestar o seu juízo, para Deus seria até mesmo injustiça, porque o homem é mais fraco, a parte mais fraca desse cordão é o homem. O que a Bíblia Sagrada? O cordão de 3 pontas é mais difícil de se arrebentar. Então, Deus, se ele for nos julgar todo santo dia e trouxesse a recompensa segundo as nossas obras, segundo a ação da carne, nós já estaríamos aniquilados pelo poder do nome de Jesus. Porque Deus, ele é juízo. Deus, ele é sentença. Quando Deus age, ninguém mais pode impedir, seja na bênção, ou seja para decretar até mesmo a morte, porque o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Ele agindo, Deus, ninguém mais impede no mundo espiritual. E todo mundo pensa que Deus vai agir simplesmente com bênçãos espirituais. Não, Deus age com sentença no mundo espiritual também. A vida eterna é uma perseverança e nos faz bem. Quando nós perseveramos na fé, acreditando na esperança de vida eterna, nós vamos crescendo em amor, em retidão, em princípios cristãos, em princípios sociais entre homem e homem, para que nós venhamos a crescer e ter a estatura de varão perfeito.
Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes às iniquidades deste mundo, só vai trazer tribulação, angústia. Amém? Todo homem que faz este mal ou pratica coisas ruins diante de Deus, seja ele judeu ou grego, isso também é para a honra e glória do nome do Senhor, porque senão a vida não andava. O que diz o próprio Deus? Na minha casa há vaso de honra e há vaso de desonra. E Paulo fala, por acaso é Deus injusto de ter no mundo ímpios e de ter no mundo cristão filhos? De ter no mundo os adoradores de Satanás, de principados ou de potestades, e ter os filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade, e ter aqueles que são mornos, que nem são de Deus e nem são do diabo, porque uma hora acredita em Deus e outra hora acredita até mesmo nas obras do diabo? É Deus injusto deixar essas pessoas seguirem o curso natural das suas vidas? Não, de maneira alguma. Porque Deus, ele é soberano, ele criou uma história e ele vai julgar cada um segundo as intenções do seu coração. É o livre-arbítrio do homem diante do próprio Deus. Deus é juízo e Deus vai julgar todas as coisas. Porque para Deus não há acepção de pessoas. A luz, ela brilha tanto para o ímpio quanto para o justo. Ela vai brilhar para qualquer um. A porta aberta de um concurso, ela tanto é de um ímpio como ela é do justo. Mas o ímpio que estuda, ele tem o direito. Agora, o crente que estuda ao mesmo ponto do ímpio, ele tem a bênção. A porta se abre mais rápido. Porque todos os que pecaram estão segundo a lei. Amém, amados? A lei, ela é juízo. Se o homem ele não acredita em Deus e ele não está em Deus, existe uma lei natural que o julga. É consciência. Se a consciência dele nem sequer acusa quando ele erra, esse homem é chamado de insensato. E o próprio Deus o vai julgar no dia do juízo. Então, sem a lei, eles vão perecer. Porque se não existisse lei, os demônios já estariam aí em cima de cada um. Mas como a lei, aqueles que pecam é submisso à própria lei de Deus, que é uma lei natural que está no mundo espiritual, tanto para gregos quanto para troianos. Então, pela lei, eles serão julgados. Por quê, irmãos? Porque os que ouvem a lei são justos diante de Deus. Os que estão diante de Deus e ouvem o que a palavra de Deus diz e acreditam nela em espírito e em verdade e se colocam na posição da lei, por fé, esses já não andam mais segundo a lei, mas andam segundo o espírito, por obediência à própria lei. Nós não somos julgados segundo lei, nós somos julgados segundo o espírito. Nós somos julgados segundo consciência, culto racional diante de Deus, segundo a graça. O que diz a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6? Deus fala da seguinte forma, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque os gregos, os gentios, os troianos, ou pessoas que não andam segundo a graça, estes andam segundo o julgamento da própria lei. Agora, se eles não têm leis naturais em seus corações, as coisas que são da lei os julgarão. Não tendo eles lei, a si mesmos são a própria lei. É isso que o Espírito Santo nos fala neste dia. Os quais mostram a obra, as suas ações, as suas doações, as suas obras naturais de doações a pessoas, de ajuda. E eles mostram essa obra segundo a lei que está escrita em seus corações. Então, se ele não anda segundo a letra da Bíblia Sagrada, ou segundo o Espírito que está sobre a Bíblia Sagrada, e se eles andam segundo a sua própria concupiscência, esses tipos de julgamentos os alcançarão. Se eles não andam segundo a palavra de Deus, vão ser julgados segundo os seus corações, suas ações e suas concupiscências. Se eles andam segundo a lei, que é o caso de
do povo de Israel, eles vão ser julgados segundo a lei. Se eles andam segundo a graça do Espírito Santo, eles vão ser julgados segundo a consciência. Amém, meus amados? Segundo a consciência do Espírito Santo, que faz a junção entre a palavra e o poder e a autoridade de Deus. Então essa graça é palavra, poder e autoridade do próprio Espírito Santo. Essa vai julgar os crentes. Então, pelo poder do nome de Jesus, no dia que Deus for julgar os segredos dos homens, oculto ex mistério, coisa que nem homem revela para a mulher e nem mulher revela para o homem, ele vai usar segundo o Evangelho em primeiro plano, porque o Evangelho veio para resgatar, salvar pessoas. O Evangelho veio para verdadeiramente fazer separação entre joio e trigo. Eis que aqueles que têm por sobrenome judeus e repousa sobre a lei, e se gloria em Deus, sabe que a vontade de Deus é até mesmo reprová-los. Não pela excelência da palavra, mas porque ninguém consegue cumprir toda a letra, toda a lei escrita da Bíblia. Sendo assim, eles são instruídos pela lei, pela palavra seca, e eles serão julgados pela própria letra. Mas nós que estávamos como cegos e como vara enxertada chegamos nesses últimos tempos, e chegamos como aqueles que são abortivos, andando em trevas, nós fomos chamados para o reino da sua maravilhosa luz. Somos instruídos pelo próprio Espírito Santo, mas fomos achados como mestres, como nécios, e agora somos mestres. Amém, igreja? Que essa ciência que o Espírito Santo nos dá, nada mais é do que segundo a verdade da própria lei escrita. Mas nós temos uma consciência espiritual que essa letra ela pode matar, mas o Espírito vivifica dia a dia, porque é aquela vontade de estar na presença do Senhor. Eu, por exemplo, não consigo parar de pregar. Todo dia eu prego uma palavra para os irmãos. Por quê? Porque já não vivo mais eu, mas o Espírito Santo vive em mim. Mas se eu deixar de pregar ou fazer aquilo que Deus me manda, o velho homem acorda, ressuscita e a carne começa a gritar dentro de mim e cometer os mesmos erros. Então, nós temos que ensinar um ao outro. Porque eu não posso ensinar a mim mesmo. Quem me ensina é o Senhor. Eu tenho que pregar todo santo dia para desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, aquele que diz que não deve adulterar e adultera, este abomina a si mesmo. Este vai colher tudo aquilo que planta, porque ele fala uma coisa, mas não cumpre. Ele diz que não pode roubar, mas acaba roubando. Então, se gloria na lei, mas não cumpre ela em espírito, então desonra a Deus e faz transgressão pela própria lei de Deus. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dessas coisas. Porque eles são, na verdade, pessoas que falam de Deus, mas não cumprem aquilo que Deus quer que eles cumpram. E essa é a grande verdade do Evangelho no dia de hoje. Amados, essa palavra ela é muito proveitosa. Tem que guardar essas coisas no coração para não ficar transgredindo leis espirituais, leis escritas e leis naturais que partem do coração. Amém, meus amados? Essa palavra, ela tem que ser guardada no profundo do seu coração para que você não seja julgado segundo aquilo que você planta. Você tem que andar em retidão, porque quem anda em retidão planta bênção, e quem planta bênção colhe bênção. Não que nós não devemos corrigir aquele que está errado, mas vamos corrigir debaixo de conselho. Dá o bom conselho, se não ouvir, segue teu caminho, pelo poder do nome de Jesus. Mas não entre em contenda e nem em facções ou divisões por causa da palavra de Deus. Esquece isso. Quem quiser seguir a Deus, que siga. Quem não quiser, siga também o seu rumo. Assim é o Evangelho. O Evangelho nós não podemos ficar lançando pérolas a porcos. O que são esses porcos? Pessoas que não querem ouvir o Evangelho. Nós não podemos ficar lançando a palavra de Deus para qualquer um. Porque essas pessoas no seu interior,
elas têm a circuncisão de não ouvir, de não querer ouvir. O espírito delas não entende aquilo que o Espírito Santo quer falar. Preferem viver na carne e na concupiscência carnal do que viver em coisas espirituais. Porque que diz a Bíblia? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então todo homem vai ser julgado segundo aquilo que planta. Então plante bênção. Plante bênção que você vai colher bênção, pelo poder do nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus tem me dado agora, neste dia, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bem-aventurado seja você. Bem-aventurado seja você que ouve essa palavra e que pratica. Não precisa você ser 100% correto, mas você tem que procurar ser correto todo dia. Aí está a grande sacada do negócio diante do Espírito Santo. Todo dia você tem que vigiar, subjugar a si mesmo e procurar não errar. Se você errou durante o dia, fiel é Deus para ver essas tentativas que você está fazendo dia a dia para permanecer na presença do Senhor. Louvado seja Deus, que Deus te edifique com essa palavra. Bendito seja o Deus de Israel. Meu nome é pastor Arsênio Santos. Sou evangelista, pregador do Evangelho. Amém? Do reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Meu telefone é 61 99 612 8776. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus.